Eu tenho o prazer de receber, o Jornal da Morada tem o prazer de receber a secretária de Cultura de Araraquara, a Eusane Andrade, para a gente falar dos preparativos para o Carnaval, que é uma festa tradicional. E na transição de governo, algumas pessoas ficaram se questionando, será que vamos ter o Carnaval, não vamos? Qual será o modelo? Será o modelo com blocos carnavalescos ou não? Teremos desfiles? Eusânia, bem-vindo ao Jornal da Morada, muito bom dia, é um prazer receber você aqui. Como que estão os preparativos, então, para o Carnaval 2025? É verdade que a gente também teve dúvida com relação ao Carnaval, porque nós entramos agora, faz um mês, né? Eu, como vocês sabem, já fui secretária, já fui de alguns governos, né? Já trabalhei, sei como é complexo o trabalho com Carnaval, mas estamos, assim, dentro do possível, organizando um Carnaval que tenha uma participação da população, que seja voltada para que a população participe e aproveite, de maneira pequena, mas organizada. Nesse primeiro momento, nós organizamos um edital para que os blocos possam ser selecionados. Hoje, a Secretaria de Cultura e a Fundarte trabalha especialmente com editais. Nós não podemos hoje fazer nenhum evento que não tenha passado por editais. Então, isso eu acho de grande importância, por conta de uma responsabilidade que a Fundarte está aí recebendo com o TAC, que já vem de alguns anos. Então, nós temos que fazer um trabalho por meio de editais. E o Carnaval não foi diferente disso. Nós lançamos um edital para que 4 blocos pudessem se inscrever e participar do Carnaval. Então, nós estamos nesse processo, agora recebendo as propostas, e depois a gente vai fazer essa seleção por meio de uma comissão especialista, para que eles possam receber um valor de R$5.000 cada bloco que for participar. Para participar, evidentemente, que nós temos que ter blocos já reconhecidamente na cidade, com um número significativo de pessoas, uma organização também já dentro de um contexto que a gente acha que é importante. E esse seria o primeiro momento do Carnaval. Isso seria o que a Secretaria de Cultura e a Fundarte passaria para a população. Mas depois, em conversa com o governo, conseguimos chegar num consenso de que poderíamos fazer um dia só de um show, né, de Carnaval aqui na Bento de Abreu. Na época, eu criei o primeiro trio elétrico de Carnaval aqui em Araraquara, que foi em frente ao teatro, e depois houve continuidade nesse projeto. Mas dessa vez, como nós estamos com uma redução financeira bastante significativa, por conta das questões que a gente já sabe, né, pela mídia, então nós resolvemos fazer algo que fosse muito pequeno e simples. Então hoje nós vamos ter apenas como show, no dia 4, uma apresentação de 2 bandas que vão ser aqui na Bento, um pouco mais para cima aqui da rádio, e aí teremos este show apenas, que eu acho que é significativo para um governo que está entrando, né, com um mês aí de trabalho, e a gente também está trabalhando com editais para isso. Então, as bandas poderão se inscrever e nós faremos isso. Os 2 shows no dia 4? No dia 4. Só o dia 4 que nós vamos ter isso. E aí depois são blocos? Os blocos eles vão acontecer no pré-carnaval, dia 23, 22 e 23, certo, que é o pré, e depois o carnaval, que aí vem os blocos todos já que vão ser inscritos, né, que vão participar, que vão receber, e também algum bloco que evidentemente queira ser, vamos dizer assim, livres de qualquer compromisso público, né? Eles vão desenvolver na cidade apresentações de blocos que serão alternados, né? Mas esses inscritos deverão passar por uma organização, um cumprimento de regras. Ontem nós fizemos uma reunião importante com toda a equipe envolvida no Carnaval, que é Polícia Militar, Guarda Municipal, posturas, enfim, tudo que envolve o Carnaval. Ontem nós temos essa reunião para que a gente decida realmente como vai funcionar. Porque mesmo que a Prefeitura não
ofereça um recurso financeiro, mas existe toda uma estrutura, né? Então a gente oferece banheiros químicos, a parte da guarda estar presente, a polícia militar, a estrutura da secretaria também vai estar presente, a organização das praças, enfim, há toda uma organização que depende da prefeitura para que isso seja efetivamente realizado. Ok, vamos então rodar a mesa. A Fernanda, Rodolfo, tem alguma pergunta? Está tendo a questão da escola de samba, que é uma tradição. Aliás, a escola de samba é uma tradição no Brasil, né? Ela nasce lá no Rio de Janeiro, enfim, e houve não foi redução, né? Vai ser reduzido para blocos, mas não haverá o desfile de escola de samba, não haverá a apresentação do Rei Momo, das rainhas do carnaval, como sempre foi feito. Então, eu gostaria de saber qual motivo, se é só financeiro ou qual motivo, se isso volta para os próximos anos, como é que está sendo discutido isso dentro do governo. Eu não sei se você viu o vídeo que eles fizeram, é até um vídeo bonito, porque são com imagens do Carnaval de Araraquara, fazendo um protesto. Então, eu gostaria que você pudesse esclarecer, porque a gente só sabe o lado das escolas e do pessoal que trabalha, né, com o desfile da escola de samba. Governo, e o que a gente fez uma transição, eu fiz uma conversa com o governo antecipadamente, e realmente já há algum tempo não tem desfile de escola de samba. A escola de samba que veio o ano passado foi uma escola contratada, se não me engano foi pago 300 mil para trazer essa escola de São Paulo, então nós assim não tínhamos evidentemente nenhuma condição de fazer essa organização agora, depois de tanto tempo sem escolas de samba. Então, a gente preferiu fazer primeiro uma organização administrativa dentro da Secretaria de Cultura e Fundarte, e para o ano que vem a gente conversar isso antecipadamente, ver quais escolas ainda existem. Eu sei que ainda tem a do Adriano, que é da Mancha Verde, que eu trabalhei muito tempo com todas as escolas de Araraquara, mas do que a gente tem de informações, é só essa escola que hoje está organizada. Então, para a gente ter um desfile de escolas de samba, a gente realmente precisa ter escolas, não uma escola, né? Então, a gente vai fazer essa conversa durante esse ano e vamos ver realmente o que tem de organização. Porque também não adianta você ter uma comitiva de carnaval sem ter escolas de samba, né? Não tem sentido isso. Então, a gente está primeiro organizando toda a estrutura da secretaria. Rodolfo, obrigada, tem alguma pergunta? Eusânia, primeiro seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria de saber, porque é uma pauta bastante interessante, a cultura, mais do que a realização de eventos, o que você está pensando com toda a vasta experiência profissional, pessoal, como artista plástica e etc., como professor, enfim, doutor em educação, tem um currículo invejável, mas o que você está pensando como um calendário cultural, para além desses eventos pontuais? Quais ações? Porque você já realizou muitas ações em Araraquara. Eu lembro, tem feiras de arte, enfim, exposições e uma série de situações no passado. O que você vislumbra para os próximos 4 anos ou para os próximos, para curto prazo ou médio prazo, na sua gestão como secretária da pasta que tantas pessoas carecem de cultura, de arte, e o araraquarense cobra tanto isso, esses espaços culturais e etc. Não sei se você já conseguiu pensar em alguma coisa, elaborar, colocar no papel, mas seria bom você compartilhar com a gente o que você pretende fazer à frente dessa pasta tão importante para nós araraquarenses. Bom, eu entendo que a cultura realmente ela é tão abrangente que atende a todos os segmentos. Eu acho que, por exemplo, educação, saúde, e a gente pretende, evidentemente, trabalhar muito em parceria com isso. Turismo, né? A gente está agora com uma pessoa à frente do turismo que tem grande conhecimento. Então, eu penso que Araraquara, quando eu vim para cá, né, que eu sou de Minas, inclusive eu trouxe um pão de queijo para vocês. Opa, muito obrigado. obrigado. Que delícia! Porque eu penso assim, que a gente traz da nossa formação uma coisa que se chama tradição, né? E a família, para mim, é muito importante, as questões da nossa origem, o respeito às pessoas. Então, eu quero que a gente traga, evidentemente que sempre tivemos, eu não quero desrespeitar nenhum governo que passou, porque eu já trabalhei com alguns, mas eu acho que a gente precisa trazer para dentro daquele nosso espaço
esse pouco que a gente traz do nosso entendimento do que é a vida. Eu tenho para mim que a educação e a cultura precisam andar juntas, não vinculadas uma à outra, mas juntas. De que maneira? Eu penso que nós temos em Araraquara uma história cultural muito significativa. Nós tivemos assim grandes e importantes grupos que fizeram da cidade uma história que ninguém vai apagar. Isso é importante também, resgatar essa memória, trabalhar essa história e trazer para os novos que Araraquara não surgiu há 10, 15 anos, que nós temos uma história que deve ser respeitada. Então, esse trabalho com a memória, nós temos um setor do patrimônio que é muito efetivo, muito importante, então a gente está dando uma ênfase para isso, vamos desenvolver grandes projetos nessa área. Nós temos a Casa da Cultura, por exemplo, que está sendo reformada e que a gente tem como o coração da cidade, porque ali acontece cursos, oficinas, exposições. Hoje a gente tem praticamente pouquíssimos espaços para exposição, por exemplo. Então nós estamos aguardando e terminando essa reforma, porque retomamos isso. E um programa que eu considero da maior importância, os eventos são importantes, o calendário é importante, mas o programa que eu considero da maior importância dentro da Secretaria de Cultura e Fundarte são as oficinas culturais, que eu ajudei a implantar em 2001. Eu saía nos bairros, batendo de porta em porta, orientando as pessoas o que era o programa. E hoje está aproximadamente, né, agora que a gente está retomando, mas aproximadamente mais de 4 mil alunos em toda a cidade, principalmente na parte mais distante do centro. E esse programa, ele atende à formação e cursos de diferentes áreas. Então, nós temos teatro, música, dança, artes plásticas, enfim, todas as áreas são atendidas por essas oficinas culturais municipais. Além disso, nós temos também parceria com o governo do estado, que é o caso do projeto Guri, que nós estamos com as duas, nós trabalhamos agora, já de cara nós fizemos 8 editais, todos eles em diferentes segmentos. Um é para as oficinas culturais, porque nós temos um grupo de 11 profissionais que são concursados, que trabalham efetivamente nas oficinas. Mas nós estamos contratando mais, provavelmente, em torno de 30, para que esse projeto continue, porque dê continuidade a essa ampliação, né, no atendimento de diversos setores e diversos bairros da cidade. E também está aberto o programa do Projeto Guri, que vai até março, as inscrições abertas, que é parceiro nosso, funciona dentro de espaço nosso, que é ali na Vila Xavier, no Espaço Cultural do Judite Lawande, não sei se vocês conhecem. Conheço. E ali está o Projeto Guri também. Eles trabalham com música erudita, com violino, violoncelo, Então, a gente tem essa amplitude de diversas possibilidades de atendimento na questão da formação. O Projeto Guri é um projeto do governo do estado em parceria com o município. Isso. Né? Eusânia, é um prazer tê-la aqui. Trabalhei muito tempo com você na faculdade, então assim é uma satisfação. Inclusive toquei na Casa da Cultura na outra vez que você foi secretária de Cultura. É sempre um prazer. E é o seguinte, eu queria saber de você com relação ao Teatro Municipal. Tem projetos específicos para ele, né? Ficou tantos anos fechado, né? Nós tivemos a reinauguração dessa joia da nossa cidade de Araraquara, né? Tanto de arquitetura e quanto todos os projetos que já passaram. Eu me lembro muito bem de acompanhar o movimento violão do Paulo Martelli ali, acompanhei muitas apresentações. Então, assim, gostaria de saber se tem algo específico durante essa sua gestão na Secretaria de Cultura em relação ao teatro? Como você disse, infelizmente ficamos quase 7 anos com o espaço fechado. E vou te dizer mais, infelizmente a gente encontrou uma reforma no Teatro Municipal com um problema. Nós temos, por exemplo, um palco que as últimas apresentações de dança, que foi o ano passado, vieram nos colocar que tinha algum problema no tablado. Então, nós solicitamos à empresa que voltasse e revesse isso, porque não sei ainda se eles vão ter que trocar, se vão ter que acertar, mas da forma que está, nós não podemos deixar, porque, inclusive, pode correr algum tipo de risco pessoal que dança, né, que é um processo muito delicado. Então, nós estamos verificando essa questão. O Teatro Municipal, ele tem um fundamento importante, que eu considero importante, que é atender a cidade.
né? Nós queremos receber projetos, né, que possam nos premiar, né, com a apresentação de grandes atores, grandes músicos que a cidade tem. E é um espaço também para exposições, porque ali no saguão praticamente é o melhor espaço que a gente tem para exposições. Então, nós temos essa ideia de fazer e continuar com esses projetos. Estamos já recebendo propostas, que evidentemente que a gente quer trazer coisas de fora. Nós fomos agora no encontro de gestores culturais do Estado, em São Paulo, e já articulei com alguns segmentos de trazer possibilidade. Eu já trouxe algumas vezes, né, muitos grupos de fora, grupos eruditos, e no caso eu quero ver se eu consigo trazer a USESP, ou parte da USESP, ou a Jazz Sinfônica. Então, esse tipo de programação eu quero trabalhar muito. Não sei se esse ano a gente consegue tudo, mas eu quero trabalhar muito para a gente trazer para Araraquara esse tipo de apresentação. Então, estamos articulando com a APA, que é a Organização de Atores de São Paulo, ligados à Secretaria de Estado da Cultura, com a orquestra, com a USESP, falamos com todos nesse encontro. Então, nós estamos assim articulando já temos 2 agendas, pré-agendas de 2 apresentações de teatro muito bacana, já temos uma pré-agenda da Débora Coker. Então, assim, a gente quer trazer realmente coisas que possam nos beneficiar com grandes apresentações. Inclusive, só para registrar, Eusânia, o ano passado eu fiz contato com a USESP e eles vieram na Basílica. Inclusive, a Basílica ali eu tenho promovido, você tem notícia disso, orquestra, sinfônica, filarmônica, o coro da USESP veio também o ano passado, foram 50 vozes, uma apresentação belíssima. Enfim, até trouxemos um quarteto também internacional, enfim. Então eu sou muito sensível à questão da cultura, me toca bastante, porque eu acredito numa educação integrada com a cultura, as artes, o teatro, a dança, a música. Isso forma a personalidade, isso forma o cidadão, não é? Isso forma o ser humano e humaniza ele onde ele vive, com essas sensibilidades todas que nos tocam. Então, eu gostaria de perguntar, aliás, o Chico vai perguntar agora. Pode fazer a pergunta. Não, eu só queria fazer um comentário, na verdade. Sim. Mas eu gostaria de saber se você também, qual o olhar da Secretaria de Cultura para os artistas locais? Porque eu acho, aqui em Araraquara, nós temos, assim, quantos artistas, músicos que tocam em grandes bandas e etc., grandes cantores, enfim, grandes artistas, dançarinos e músicos, instrumentistas, exatamente. Então, qual o olhar da Secretaria para os seus, para dentro agora? Com certeza é o que eu falei para o Ed. A gente vai abrir, evidentemente, os espaços, principalmente para Araraquara. Esse é o objetivo principal da cultura da cidade. A gente precisa incentivar isso e valorizar isso. Eu criei uma época um projeto muito interessante, não era Pratas da Casa, era outro nome, mas que a gente apresentava no teatro assim, vários grupos musicais. E eu criei na época, quando fui secretária também, a Orquestra Jovem de Araraquara, que está até hoje ela está no Instituto Federal. A gente tem conversado também com o maestro Rogério da Uniara e músicos de arte popular, e todos os músicos, instrumentistas, meu marido inclusive violinista, então ele super incentiva essa área da música também, né? Hoje ele está secretário da Saúde, mas é músico e valoriza isso também. E claro que para nós atender primeiro a cidade, isso é fundamental, de todas as áreas, teatro, música, dança, né? Nós estamos conversando então com a Eusânia Andrade, que é a secretária de Cultura de Araraquara. Eusânia, nós temos em Araraquara o SESC e o SESI, que são importantíssimos quando a gente fala na realização de eventos culturais aqui no município de Araraquara. E eles têm o perfil, tanto o SESC quanto o SESI, de fechar parcerias com municípios. O SESC Sim. não só Araraquara, mas municípios da nossa região. Sim. Como que está a articulação do governo Lapena, da Secretaria de Cultura, com o SESC, com o SESI, para a realização de eventos acessíveis à população de Araraquara? Essa parceria ela existe praticamente desde que o SESC existe, por exemplo, né? O SESI também, o SENAC.
Hoje a gente tem um vínculo muito grande com todos esses espaços, já estamos com a agenda com todos eles. Por exemplo, o Álvaro, que é do SESI, que era diretor regional, hoje ele vai ficar na diretoria estadual da cultura do SESI, já muito amigo, é de Araraquara. Já solicitei que ele nos envie questões assim importantes para o município, para que possa trazer alguma coisa, a gente fazer parcerias. O SENAC lá tem a diretoria que já nos contactou, estamos com a agenda já com eles. E o SESC, então, importantíssimo. Quase todos os nossos programas dentro da nossa programação cultural, o SESC está junto, praticamente, acho que todos. Quando a gente faz a Semana Luiz Antônio, que é o festival de teatro, o Araraquara Rock. Então, tudo isso a gente faz sempre em parceria, porque é muito difícil o município trabalhar sozinho. Inclusive, eu quero deixar um pedido muito importante, que empresas nos ajudem e patrocinem os nossos programas, porque a gente precisa muito disso, porque a cultura de Araraquara ela é muito importante para a cidade, ela tem uma história que eu já morei em Ribeirão, conheço a cultura em São Carlos, eu vim de Minas, morei em Uberlândia, que é uma cidade grande, e vou te dizer, historicamente, Araraquara é impressionante. Eu fico impressionado. Estou aqui há 44 anos, mas me impressiona muito o que Araraquara tem em termos de cultura. Então, a gente tem que valorizar isso, né? Tem que continuar, mas também valorizar ainda mais. E precisamos dos empresários. Eusânia. Pode fazer a pergunta. Zânia, eu vou te fazer uma pergunta que vem me incomodando há muito tempo. Eu falo que a gente tem que ser muito honesta, né, com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pratica. Uma das coisas que me incomoda em Araraquara, que já vem de várias gestões, é o não incentivo ou não investimento em museus. A gente sabe que teve o APA aqui na Rua 5, que foi reformada, a casa, mas a gente tem o outro museu, que é da Pedro de Toledo. Nós temos o Museu Ferroviário, que está lá em cima, enfim. Então, eu vejo assim que não houve e não há muito tempo, né, não só na gestão anterior, mas como nas outras também, esse olhar para museu. E mais, os que funcionam, eles funcionam durante a semana. Essa foi minha crítica contundente e assim, aberta, porque eu nunca vi em qualquer lugar do mundo que a gente vá, ele fecha na segunda, ele vai abrir na terça, ou às vezes até na quarta, e funciona sábado e domingo. Sim. Por quê? Porque as pessoas trabalham, né? E aqui em Araraquara ele está funcionando das 9 às 5, das 9 às 6, e fecha aos finais de semana. Uhum. Então, assim, qual vai ser o olhar dessa gestão, né? O seu olhar para museu e o incentivo às crianças, adolescentes, as pessoas frequentarem o museu em Araraquara? A nossa ideia, evidentemente, você tem toda a razão. Eu acho que os nossos museus assim são maravilhosos. Nós estamos com 5 museus hoje, né? E assim, tenho a impressão que é preciso urgentemente a gente repensar o que é e a função do museu, porque não é um lugar visto como algo morto, parado. Hoje os museus eles têm uma dinâmica muito importante, principalmente voltada à formação, né? E estamos com uma pessoa, hoje estamos com muita defasagem funcionário, pegamos a secretaria já com defasagem de funcionários, não é só por causa da dispensa que está ocorrendo, não, isso já estava muito defasado. Então, nós temos pouquíssimos profissionais, muitas vezes fica um profissional, por exemplo, no museu, se ele ficar doente, a gente não tem como repor. Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta. Precisamos, junto com o governo, repensar isso e contratar profissionais especialistas na área. Porque não adianta você ter bons profissionais administrativos. Não, você tem que ter profissionais ligados à arte e educação, que faça essa conexão. Por exemplo, tem uma menina agora que eu pedi para ela fazer esse trabalho, conhecer todos os museus, levantar tudo para ela conhecer e aí articular com a educação algum movimento. Por exemplo, uma época eu fiz um trabalho que foi muito interessante. A gente contratava profissionais da área de teatro e eles faziam uma performance representando o personagem daquele lugar. Então, o Marinho, que era o Mário de Andrade da biblioteca. Então, ele recebia as crianças, ele contava a história. Então, esse tipo de dinâmica é muito importante para os espaços, para não ser uma coisa... Porque a criança entra lá dentro, primeiro que ela
olha, mas não tem um significado. Não sabe, né? Ela não consegue compreender o museu. Não. Então, primeira coisa tem que ser isso. A minha impressão. O que é que a gente pode oferecer para as crianças, para os adolescentes, que vai ser atrativo? Isso é a primeira ação. A tecnologia pode ser uma aliada nesse sentido? Com certeza. Por exemplo, eu acho que totens, projeções, eu acho que tudo isso precisa existir. E, assim, é claro que a gente precisa de investimento, né? O museu, ele está muito ainda... o mapa não, eu acho que o mapa acompanhou o desenvolvimento muito importante na cidade, até porque tem parceria com uma instituição, né, que é a Araporã, que nos ajuda muito nisso. O Museu Ferroviário, poxa, é um espaço maravilhoso. Então, nós estamos com ideia, por exemplo, de articular junto com o turismo para que a gente faça alguma coisa lá. Então, sei lá, receber empresas, coisas que possam criar uma dinâmica, um café, alguma coisa que crie uma dinâmica lá dentro. Eusânia, agora enquanto os museus não funcionam no final de semana, tem o Choro das Águas no final de semana que funciona bem, tem funcionado muito bem, é tradição em Araraquara, na Praça do Dai. Quais são os projetos para exatamente, quando a gente fala de Choro das Águas, manter como a Araraquara já conhece, vem ideias novas, quais são os recursos que serão destinados para esses eventos na Praça do Dai durante os finais de semana? O Choro das Águas nós implantamos em 2001 e permanece até hoje, né? Acho que isso foi um projeto importante. Criou-se já uma rotina das pessoas, famílias frequentarem. Nós temos ali apresentações musicais diversas, que isso é interessante. Você tem o erudito, você tem o popular, o instrumental. Então, você tem uma dinâmica muito importante ali dentro, culturalmente falando. A feira que acontece, que eu acho que é uma oportunidade, eu acho que as feiras cresceram muito, né, nesse tempo que eu estou acompanhando, isso é muito bom para a cidade, e lá dentro eu acho que a feira precisa dar um up, acho que precisa melhorar. Isso é uma ideia que a gente tem de incentivar de alguma forma para que essas feiras, as pessoas se interessem por estar lá dentro. E também tem a parte de atividade com crianças, que são a contação de história, né? Inclusive teve uma crítica aí quanto ao valor, porque estavam pagando R$500 para contação de história por meia hora, e eu passei a 300, porque eu acho que estava um pouco fora do contexto que a gente analisa. Então, você paga 300, você está pagando R$100 a cada 10 minutos. Eu fico pensando num professor, que a gente que é professor sabe o valor de uma hora aula hoje, que você leva mala, você leva mochila, você leva projetor, você sabe como que era a minha vida para dar aula, e você ganha R$50 por hora para dar aula. Então, comparativamente, eu achei que estava um pouco fora o valor, teve uma crítica aí da oposição, mas eu acho que a gente está mantendo, o valor do músico vai ser R$800, mas eu acho que a gente mantém os projetos dentro também daquilo que a gente considera que está dentro do nosso orçamento e dentro da nossa concepção. Acho que isso precisa ser respeitado também, mas vamos continuar assim, porque é um projeto muito importante, e ampliamos. A gente criou agora o Circuito Cultural, que antes tinha esses grupos caiu, mas agora oficialmente a gente está criando o Circuito Cultural, que é o Choro das Águas é um, e o Circuito Cultural, que são os grupos musicais da cidade, que se inscrevem no edital e vão fazer apresentações em praças, onde precisar eles vão se apresentar. Feiras, então ele ampliou um pouco mais o atendimento. Eusânia, pegando a conversa do Chico, e aí você disse que a oposição, né, ela está criticando esses R$300. E ontem a fala da Fabi, eu não sei se você ouviu, da vereadora Fabi, ela traz um contexto onde existe figurino, onde existe outras coisas que na hora-aula não estão caracterizados. Isso foi levado em conta, isso vai ser reavaliado, vocês vão sentar depois com contadores de histórias e tentar chegar num acordo ou num valor mais acessível, enfim. Olha, essa questão de figurino, de material, isso todos existem. O músico também precisa carregar a guitarra, carregar o violão, carregar... Os artistas são assim, né? Professor é assim. Então, se a gente for considerar isso, você tem então que fazer uma análise
de valor de cada coisa, isso não há possibilidade. O que a gente pretende é ampliar essas apresentações. Por exemplo, ter mais apresentações de contação de história. Porque esse material, normalmente, ele já tem pronto. Ele já tem durante o ano o mesmo material. É uma mala que vai levar com livros, com roupa. É o mesmo. Normalmente você não muda a cada apresentação. Então isso não pode ser avaliado como um acréscimo ao valor. Claro que a gente está disponível para ouvir, discutir, mas assim, em princípio a gente avaliou muito isso, com uma comissão dentro da cultura para que chegasse nesse valor, né? Mas, Eusânia, essa é uma decisão da sua pasta, é uma decisão do governo da Pena. Não existe um padrão de valores para esse tipo de realizações. Por exemplo, cidade de São Carlos paga essa média de R$300, levando em consideração cidades do mesmo porte. Uhum. Não, a gente fez uma avaliação interna mesmo. Levando em consideração orçamento a municipal. Experiência que a gente tem, né? Então isso significa que pode mudar daqui a um ano ou dois, claro, dependendo do orçamento do município? Exatamente. É preciso entender assim, que a gente está entrando com um recurso muito reduzido. A gente tem que levar em conta isso, né? E quanto a gente puder melhorar, o governo quer melhorar. Artistas, assim, para a Secretaria de Cultura, é a figura mais importante, né? É a pessoa que conduz a Secretaria de Cultura e a Fundarte. Então, a gente tem, evidentemente, intenção, e vou começar a fazer, eu e a Renata, fazer encontros de discussão com os segmentos da cultura. Ouvi-los, isso é muito significativo para nós. Por exemplo, nunca tinha sido feito uma discussão e uma conversa com as instituições parceiras das oficinas culturais. Nós trabalhamos com duas frentes. Uma, instituições culturais particulares, né, que são beneficentes, e instituições do município, CRAS, CAPES e tal. Eu fiz reuniões com diferentes momentos, primeiro com as instituições que não são do governo. E elas me disseram que nunca tinham feito uma discussão. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Se a gente tem as oficinas culturais, como é que isso é feito lá? Que retorno que elas têm? Isso tem importância? Então, fizemos essa avaliação e isso foi muito significativo para nós. Levantamos questões que até então não tinham sido colocadas para o governo. E essas avaliações são importantes para a gente determinar quais oficinas como é que elas vão ser aumentadas, quais são as necessidades. Eles tinham uma oficina tal num determinado lugar que não tinha adesão. O que a gente faz? Qual teria adesão? É essa, então vamos levar essa. Você entende? Então, essa conversa com o artista, essa conversa com os parceiros, ela é fundamental. A gente vai partir para o encerramento da nossa entrevista. Está muito ótima a entrevista, mas nós temos o nosso tempo aqui também, temos outros compromissos. Ed, tem mais alguma pergunta? Rapidinho, eu só queria, com relação à questão das parcerias público-privadas, né, que a Eusânia citou aqui, que é importante, né? Recentemente nós tivemos um anúncio de uma empresa de distribuidora de produtos alimentícios, né, de um anúncio de mais de 80 milhões, né, de investimentos na cidade de Araraquara. É importante estar alinhado e, de repente, fazer propostas, né, de contrapartidas, né, com relação a esse tipo de investimento para as próximas, né? Essa empresa tem alguma contrapartida com relação à cultura ou não, Eusânia? Olha, acho que foi ontem, né, a reunião, antes de ontem, a gente ainda não teve tempo para... Foi anteontem, mas é importante, né, claro, alinhar, assim, que isso que você está falando principalmente investimentos altos, assim, né, para você ter, porque é necessário a questão de cultura. E a Eusânia disse uma coisa aqui que é bem real. Tem muita cidade que é maior, muitas vezes tem 3, 4 vezes o tamanho de Araraquara e não tem essa veia cultural que nós temos aqui e eventos culturais que temos aqui, né, Chico? Exatamente. Como a gente está falando de museu, Eusânia, então eu vou te fazer um pedido, não uma pergunta. A CTA foi fechada no governo que antecedeu o Edinho. Eu fui a liquidante da CTA, né, fui nomeada pela Assembleia, e eu, com todo amor e carinho, com os novos funcionários, inclusive com a Ana Paula Carne Seca, que não deixava ninguém pôr a mão nos documentos históricos, o que nós fizemos? Nós embalamos, tomamos todo o cuidado com a documentação preciosíssima, com o brasão, com o número 1. Então, assim, foi um farto material histórico. Por quê? Porque a CTA foi acho que foi a segunda, porque acho que foi Pernambuco, a segunda cidade do Brasil a ter um trólebus. E quando você olha a documentação,
ela antecede, inclusive, a legislação da economia pública privada. Então, assim, é de uma vanguarda, assim, fantástica, né? E eu acho que a gente não pode apagar essa história. Então, eu gostaria que, com muito carinho, se não conseguisse montar um museu, mas que fizesse exposições. Eu acho importante a gente trazer essa memória e essa empresa que foi tão importante para Araraquara. Estamos com uma comissão já estudando também com relação à colocação do ônibus, né, o local, a escolha, porque a gente quer manter isso. Inclusive, estamos também em parceria com uma empresa que vai resgatar não a máquina da ferrovia, mas o vagão que está aí. Eles vão reformar para nós e vamos colocar ali perto do Museu Ferroviário. O vagão é o número 1, né? O número 1 acho que estava lá na Secretaria de Transporte. Isso. Estava embaixo de um coberto, sob a responsabilidade da Secretaria da Cultura. Estamos estudando o local adequado e eu me coloco apropriado. à disposição, se vocês precisarem de qualquer informação. Obrigada. Me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Eusânia, eu agradeço a entrevista. Tem algo a mais que você queira acrescentar referente ao Carnaval, Choro das Águas? Fique à vontade. Nós estamos disponíveis na Secretaria de Cultura para receber a população, para tirar dúvidas. Por exemplo, existe um problema sério de artistas que não sabem fazer editais ou participar de editais. E é muito complicado mesmo, eu acho, como artista. E aí, assim, estamos lá, ligue lá, sabe? 3322-2770. Procure a gente, a Carolina está lá para esclarecer, a Luciene, a Daiane, todas as pessoas que estão lá estão com muito argumento para poder ensinar e conhecimento. Então, estamos disponíveis lá. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda ao Jornal da Morada e agradeço mais uma vez o pão de queijo que você trouxe. Já comeremos agora com um cafezinho. Vamos até chamar um intervalo, né, para aproveitar e saborear pãozinho de queijo da terra de Minas, né? Eu trago tudo de lá, eu que faço. Muito obrigado. Obrigada.